Boa tarde, vamos começar a nossa aula, né, de análise técnica na semana de acadêmica, né? No Banif Invest, temos algumas análises aqui para serem comentadas. Então vamos começar aqui. MYPK3. Então vamos lá. Bom, análise gentileza, MYPK3 está numa deriva com suporte. Tá melhorando, hein, gente, hein, ô, gentileza? Gostei. Suporte em 21,85, resistência 27. Hoje está rompendo a média das bandas de Bollinger na faixa de 24 e 28. Que é essa linha amarela fraquinha, né? Podia botar um pouquinho mais forte. É isso aí. O papel tem como objetivo romper a linha da tendência de baixa. E buscar o topo anterior de 27. Beleza. O estocástico neto está comprado em 59. Mudou para 9. Parabéns. Mostrando que o papel tem espaço para subir. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Então vamos lá. Rapidamente aqui vou reproduzir o que você está pondo. Vamos botar um pouquinho mais para baixo, né? E linha de tendência de baixa. Você botou aqui. Aqui você pode ter vindo aqui assim, ó. Um negócio incrível. Aqui se eu mexo o gráfico, a banda mexe também, ó, que coisa legal. Mexendo o gráfico, a média mexe. Ó, tá vendo? Bom, beleza, ponto de compra. A única coisa que faltou aqui foi dizer que o papel tem. Hoje está rompendo a média das bandas de Bollinger 24,5, que também é uma resistência. 24 e 28. Já rompeu. Agora, concretamente, você tem que botar um ponto de compra aqui. O papel tem como objetivo. Você não disse que era o ponto de compra aqui. Hoje está rompendo a média das bandas de Bollinger na faixa de 24 e 28, que também é uma resistência.
essa tua análise já está muito melhor, muito melhor. Então você tem que dizer o seguinte, aqui a única coisa que faltou foi dar concretamente ponto de compra, tá certo? Ou seja, rompendo 24,30 é ponto de compra agressivo, rompendo a linha de tendência de baixa seria uma compra conservadora. É isso que você tem que escrever. Ou então a compra conservadora seria rompendo a máxima de hoje no próximo pregão. É isso que você tem que escrever. Dá ponto concreto. Ou seja, para que não haja dúvida, qual é o ponto de compra? Rompendo 24,88. Foi a máxima de hoje. Rompendo a máxima de hoje, que por enquanto está em 24,88. Stop. Sei lá, 24. Quer ver uma coisa? 24,88 para 24. Pô, 3,5 de queda, já é um caminhão. Então você tem que botar aqui um stop, por exemplo. Eventualmente até os 24,30. Deixa eu ver aqui. 24,88 para 24,30. É isso aí, 24,30 seria um excelente stop com 2,33. Então rompe, compra conservador no próximo pregão, rompendo 24,88, com objetivo a 27, stop 24,30. Perfeito. Gostei da tua análise. O Pereira, tem um cara, o Gentileza tá ficando bom nisso, hein? O Gentileza tá ficando bom nisso, hein? Vou dar uma nota boa pra ele nessa análise aqui. Ele vai ter uma nota boa, nota boa. Aqui, anota aqui as análises, o Pedro. Anota aqui do Gentileza. Escreve aí, essa é a nota que eu já dei pra ele. Beleza, tá certo? Faltou só dizer concretamente ponto de compra e um stop dentro dessa realidade aqui, tá certo? Porque você me postou. Aí, cadê o... Deixa eu ver o teu gráfico aqui. Tá certo? Você tem que dar um ponto concreto. 24, 28 não é mais ponto de compra, porque quando você postou a análise já rompeu. Seria a máxima de hoje, seria a máxima nesse momento, seria a máxima, seria compra rompendo a linha de tendência de baixa. Você tem que especificar concretamente onde é a compra desse papel. Então, basicamente faltou isso. Então, tem uma nota boa. Parabéns. Agora tem uma análise aqui do Martins. Lá atrás, que dessa análise? Aí, Martins, quer que eu analise isso aqui? Não quer, isso aqui é só... Enfim, não sei, você não tem participado dos... Não tem te visto, pelo menos, nessas competições nossas. Mas eu acho que você ainda pode entrar. Hoje, exatamente nesse momento, estamos na metade do evento e eventualmente você ainda pode ganhar algum prêmio. Vai ter um prêmio como melhor análise e o outro prêmio é somatório de várias análises, ou seja, cada análise eu dou um ponto, dou uma nota, né? E quem tiver um número maior, pontuação maior, ganha. Ou seja, aquele que postar mais vezes e análises relativamente boas, né? Tem que ter alguma nota.
Eu não cheguei a dar zero para ninguém, mas teve análise que chegou muito próximo disso. Como não teve nenhum 10, mas teve análise que chegou próximo dos 10. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então o que eu faço? Eu tiro o gráfico. Aí que deu. Eu deixo o texto de lado e analiso, leio aqui o texto e analiso com o gráfico. Então vamos lá. CSN gerou start de compra em 11,90. Talvez seja por causa disso. Mas isso aqui é antiga, né? Para 5,3, topa um pouco abaixo desse valor. Fica atento ao IBOV. Se respeitar a linha tendente baixa, descarta a compra. Não entendi. Aqui você está falando de CSN. Aí você pula para o IBOV. Bom, confesso que essa análise está bem confusa para mim. Gerou um start de compra. O papel já foi lá em cima. O último preço aqui, 12,59. Você está falando em 11,90. Não entendi. Na verdade, isso não opera de acordo com o mercado. Se você está vendo CSN, você não vai olhar para o índice Bovespa, tá certo? Para operar CSN. Para operar CSN, você olha CSN. Então, CSN já rompeu essa linha de tendência de baixa aqui, não serve mais para mais nada. Você tem essa linha de tendência de alta. Deixa eu pegar aqui pelo gráfico japonês. Olha só a diferença. E se você puder botar outros indicadores, eles te auxiliam na tomada de decisão. Então esse template aqui é um template já bem conhecido nosso, onde ele me diz, em termos de indicador, eu tenho aqui o estocástico, que ele já me deu uma compra. O estocástico é um oscilador, e sendo assim, ele antecipa o movimento gráfico, ou pelo menos tenta antecipar o movimento gráfico. Aí você tem o CCI, que ele já rompeu o zero para cima, deu um ponto de compra. O estocástico deu ponto de compra. Aqui, vamos traçar as linhas de tendência. Então, temos uma linha de tendência de alta aqui. Temos uma outra linha de tendência aqui. Ou seja, já rompeu essa primeira e ruma para a segunda. Então, ele vem testando as bandas de Bollinger. Testou. Reverteu, deixou uma figura que lembra um martelo. Não é um martelo. Por que não é um martelo? Porque a sombra inferior tem que ser 2 vezes o tamanho do corpo. E não é isso que aconteceu. Ficou meio a meio. Mas já deixa um viés de alta. No dia seguinte, abre com gap diária. Fecha o gap. Volta a subir para fechar no campo positivo. Esse lembrando mais o martelo. Deixou uma sombrinha aqui um pouquinho maior do que os 10% do tamanho do corpo, que acaba ortodoxamente não sendo um martelo, mas deixa um ótimo viés de alta, com uma compra conservadora nesse ponto aqui, ou seja, ele rompe a máxima dos 11,43 e rompe aqui esses 11,49, 11,50, então seria uma compra conservadora. Apesar dessa linha de tendência de baixa aqui, que na verdade seria aqui, ele rompe essa dupla resistência, linha de tendência de baixa e 11,50. Tá certo? A análise que você tem que fazer é uma análise, quer dizer, isso se fosse lá atrás.
foi embora, passou o ponto de compra. Essa teria sido uma compra, essa aqui teria sido uma segunda compra. Enfim, que ele foi embora. Chegou no primeiro objetivo na média das bandas de Bollinger, tá certo? E já chegou no segundo objetivo de alta nessa faixa de preço aqui. Então, quando você põe a sua análise, tá certo? É como se fosse um GPS. Você tem que contar uma historinha, uma evolução do papel. Nesse ponto aqui, pela teoria das bandas de Bollinger, pela estratégia das bandas de Bollinger, o primeiro objetivo é buscar a média das bandas, tanto que no último pregão ele foi, deixou uma sombra enorme, sinalizando que poderia realizar. De fato, realizou quando abriu para baixo, alfinetou essa média das bandas de Bollinger, que é um suporte forte, reverteu para vir para cima e chegou num objetivo de Dow, uma resistência intermediária. Tá certo? O objetivo maior passa a ser a banda superior de Bollinger e a resistência de Dow em 13,10. Então, se você quer analisar se você quiser operar CSN, você tem que olhar para a CSN. Não tem nada a ver você olhar para o índice futuro. Nada, zero. Por quê? Muitas vezes, como aconteceu no passado, o mercado bombando para cima, subindo bem, e CSN para baixo. Então, muitas vezes o papel não tem uma sinergia com o mercado. Então, você não pode depender do mercado, do índice Bovespa, para operar o papel, por mais nobre que ele seja. Enquanto a gente viu aqui o mercado subindo, e tirando o mercado subindo, e Petro ou Vale vindo para baixo. Várias vezes. Hoje, Bov subindo 0,38, Petro e Vale mais ou menos dentro do mercado. Petro 0,20 de alta, 0,32 de alta, Vale 0,23 de alta. Tá certo? Então não olha para o mercado para você operar o papel individualmente. Ou seja, olha para o papel, analisa o papel, usa indicadores para te auxiliar numa análise técnica. Agora, analisa sempre o papel, analisa sempre o gráfico. Tá certo? Eu dei um checklist para vocês, rapidamente vou repetir. Primeiro, veja qual é a tendência principal do mercado, primária, secundária e terciária. Segundo, o que a teoria de Dow está me dizendo, o que ondas de Elliott estão me dizendo, o que o gráfico japonês está me dizendo. Depois que você analisar as possíveis figuras ou indicações dessas três escolas de análise técnica, você entra para os indicadores. Indicador, você para fazer um bom equilíbrio de indicadores, você tem que ter pelo menos um oscilador e pelo menos um rastreador. E volume, porque o volume é confirmador de tendência. Então, no caso aqui, eu uso como oscilador aquele que funciona melhor no mercado sem tendência, que me dá o papel sobrecomprado, sobrevendido. Eu tenho aqui o estocástico lento com calibragem 933. Tem as bandas de Bollinger. Dentro da banda de Bollinger, eu tenho a média de 8 períodos. Banda de 20 períodos, média de 8. E 20 com 8 eu tenho aqui eu tenho estratégia das médias móveis me dando ponto de compra ou de venda. Não é mais fininha, tá certo? Tem deixa eu mostrar aqui um outro template onde eu tenho 3 médias. Eu tenho a média de 3, média de 8 e a média de 20. A média de 3 e média de 8 aqui me dá uma sinalização de compra. E aqui sim eu tenho um template onde eu tenho CCI, pode ser 9, pode ser 14. No diário eu uso 14, mas pode usar 9. A diferença do 9 para 14 é um candle. Então CCI, quando rompe o 0 para cima, me dá uma compra mais agressiva. Tá certo? Estocástico já deu compra, CCI já deu compra e as médias móveis deram compra. Então você está analisando o CSN, você tem um template de indicadores te mostrando uma compra.
compra até conservadora, tá certo? Mas o gráfico já tinha te sinalizado alguns pontos de compra aqui, onde o último que a gente viu está mais ou menos nessa faixa, já chegou nesse objetivo. Tem agora o próximo objetivo na banda superior de Bollinger. Ele já rompeu a média das bandas, nesse caso aqui está em preto, com objetivo lá nos 3,18. Essa é a sua análise de CSN. Beleza? Tirou zero, vou dizer para você, não tirou zero. Não tirou zero, mas pontuou, que eu acho que é interessante. Já tem uma pontuaçãozinha aí. Então, o que eu acho interessante é você, Martins, eu gostaria que você usasse essa semana para ir aprimorando. A gente vai analisando, vejo o que você escreveu, tá certo? E sempre o interessante é você postar uma análise, por exemplo, como foi essa análise aqui. Pega como essa análise que foi postada hoje às 9h46. Pega esse modelo de análise. Pega esse modelo. É um modelo muito bom. Na verdade, esse modelo, esse rapaz Johnny, imagino que seja um rapaz, né, com seu nome, Johnny. Eu estou falando imagino porque eu trabalhei numa corretora que o nome era Zé. Aí eu liguei lá uma vez e era uma mulher. Então todo mundo achava que Zé era um homem, na verdade a mulher botou Zé porque se ela botasse se fosse mulher, ela achava que não ia ser respeitada, enfim. Aquelas coisas de que você não entende muito. Então ela botava Zé, Zezão, sei lá. Tá certo? Tonhão. Então usa esse modelo. Escreve a sua análise, começo, meio e fim. Tá certo? E aqui, por exemplo, o que faltou nessa análise foi dizer... Aqui no final o papel acabou deixando uma sombra superior na Vale ontem, mostrando que os vendedores fizeram presente. A expectativa para o dia é de que o papel venha a realizar. Por quê? Faltou dizer por quê. Então aqui, por exemplo, eu tirei um ponto dessa pessoa, por quê? Porque assim, no final o papel acabou deixando uma sombra superior, mostrando que os vendedores assumiram, se fizeram presente. Portanto, ou sendo assim, a expectativa para o dia de hoje é de papel vir a realizar, tendo como primeiro suporte 39,40. Na ocasião eu disse que eu achava, enfim, não achava que ele pudesse vir nos 39,40 e acabou vindo a 39,60, ou seja, ele não está errado, ele disse que tem um primeiro suporte nos 39,40. Eu só comentei dizendo que não achava que podia chegar lá. Não veio, beleza, e reverteu em alta. E aqui ele ainda diz, para uma nova compra do papel é necessário esperar romper o topo anterior de 40 e 32. Ou seja, ele já jogou a Vale. Vamos pegar a Vale aqui. Então aqui, o que ele disse? O papel pode realizar até o 39,40. Ele veio e fez mínima aqui no 39,60 e já reverteu para cima. Deu um ponto de compra? Não, uma compra conservadora, como ele diz aqui, seria rompendo os 39, 40, os 40 e 32, que é o topo anterior aqui. Perfeito, análise. Só faltou ele dizer aqui portanto, a expectativa, portanto, ou... Porque na verdade ele fala um negócio, depois ele já diz logo. Afirma, a expectativa é de queda. Por que é de queda? Faltou só esse linkzinho. Mas, pô, análise muito boa, tá certo? Deixou um gráfico... volume, estocástico, não usa médias, ele não usa as médias, ele não usa as bandas de Bollinger aqui, mas ele usa média 20, pode ser média 21, talvez até seja 21, 20, 21, ele não diz aqui qual é, mas 20, 21 é muito pequenininha, então talvez seja média 21 e uma média de 8. Usa esse modelo aqui, e você, Martins, de todos vocês, tá certo? Usem esse modelo aqui, que é um modelo que eu gostei muito, que, enfim, esse cara na verdade é plágio, né? Esse cara tá me copiando.
Mas é isso mesmo, tem que copiar. Porque se você não tem um modelo, usa o modelo que a gente fornece. E ele, enfim, bem ou mal, está utilizando esse modelo. Qual o outro papel que tem aqui? CTIP. Vamos lá, CTIP. Olha, que isso? CTIP. Beleza. Então aqui... Aquele negócio que já falei pra você, Gamberini, o ideal seria que você escrevesse uma análise, né? Aqui você está citando tópicos, não tá errado. Mas se você escrever uma análise, ela se torna muito mais agradável de se ler e muitas vezes se torna até mais fácil de se entender. Então vamos lá. CTIP está numa tendência de baixa, perfeito, fazendo topo de fundos consecutivos mais baixos. Fez um fundo fora da banda das bolas, fez um fundo abaixo das bandas em 22,49. Pois é, aqui o Gamberini, a mesma coisa. Você falou das bandas de Bollinger, tá, fez um voar fora. E daí? O que significa isso? Então essa ideia é não jogar uma informação que fique com um grande ponto de interrogação. Foi o caso da Vale. A Vale deixou uma soma superior, o mercado vai cair. Você tem que linkar uma coisa com a outra. Aqui você fala, né? Deixa eu ver, você falou de do Harami? Tem um Harami aqui. Deixa eu pegar aqui o CTIP 3. Olha aqui, você esqueceu de falar do Harami, que é a figura de reversão. Então ele veio para baixo, fez uma figura que lembra um Marubozo, que depois do movimento de queda sinaliza que uma figura de reversão vai ser formada e formou um Harami. Ou seja, esse Marubozo ou esse candle que lembra um Marubozo, depois do movimento de queda, olha aqui, caiu, né, fez um Harami, subiu. Voltou para baixo, fez um Harami e subiu. Abriu com baita gap. Que tipo de gap é esse daqui? Que tipo de gap é esse daqui? Valendo um ponto. Que tipo de gap é esse daqui? Fuga, fuga, exaustão. Exaustão não, exaustão ele forma antes. Aqui ele formou depois, ele já formou numa ascendência. Então não é exaustão. Exaustão é quando ele está cansado. Estou exausto. Exausto significa que o mercado cai, vai lá embaixo, deixa um buraco. Exaustão, ou seja, cansou de cair, vai reverter numa alta. Gap de fuga. Então vamos ver aqui. Fernando ganhou um. Pullback? Não. Não tem nada de pullback. Eu tô perguntando que tipo de gap é esse. Não existe gap. Eu tô falando gap, no caso aqui é um gap de fuga. É um pullback? É um pullback, mas o tipo de gap é de fuga. Pereira. Fuga, gentileza. Fuga, exaustão não. Pullback, beleza. É um gap de fuga. Então vamos ver o que mais aqui. Abrindo gap no dia seguinte. Abriu um gap. E aqui você não. O fato de você não ter
dito que qual tipo de gap é, não tira ponto, por quê? Porque no primeiro momento você não sabe qual é. Só que a partir do momento que ele faz é, 3 dias de altas boas, você já começa a desconfiar que é um gap de fuga. Até o momento não é diária, não é diária. Ou seja, tirando esse gap aqui de que na verdade ele fez um pullbackzinho aqui, ele fez um pullback. Pullback nada mais é do que uma correçãozinha técnica. Ele ele tem todas as características de ser um gap de fuga, porque ele foi embora, ele não abriu para voltar a cair, para fazer, tá certo? Olha aqui esse gap. Aqui ele, na verdade, é um gap meio esquisito, porque ele fechou aqui, abriu aqui, foi lá em cima, voltou. Ele voltou para baixo. Olha a diferença desse aqui para esse daqui. Ele foi embora. E é capaz dele fechar acima do... fazer uma máxima em relação ao último pregão. 26,01 foi o último pregão. 26,01. Ele já está em 26. 26 e máximo do dia. O que mais desde então vem subindo. Isso aqui é uma informação. Hoje testa a média das bandas de Bollinger. O que significa testar a média das bandas de Bollinger? O papel tem como objetivo a resistência. Por que ele tem um objetivo? Você está entendendo? Se você dentro da sua historinha, você não diz por que é para comprar. Você não diz você diz entrada superando 26,03. Stop 25,40. Agora, por que é para comprar? Qual é a figura gráfica que está me dizendo que é para comprar? Existe alguma figura pela teoria de Dow dizendo que é para comprar? Não. Ondas de Elliott? Não. Gráfico japonês? Não. Por que seria então uma compra? Por que seria um ponto de compra? Aqui você não diz. Hoje testa a média das bandas de Bollinger em 26,03. O papel tem como objetivo a resistência de 26,90. Mas qual é o preço de compra? Tu põe lá embaixo, 23,06. Mas por quê? Por que 26,03 é ponto de compra? Alguém sabe me dizer por que seria um ponto de compra aí? Alguém tem alguma suspeita do porquê que poderia ser? Romper a média das bandas de Bollinger. O que significa romper a média das bandas de Bollinger? Dizendo, vocês não precisam economizar palavras. Romper, o que significa romper a média das bandas de Bollinger? A média serve de resistência. Mas eu não quero adivinhar o que vocês estão querendo me dizer. Eu quero que vocês me digam objetivamente. Por isso estou dizendo, não economize nas palavras. Então você tem que dizer o seguinte: tem ponto de compra rompendo 26,03 ou 26,01 ou 26, que seja, porque ele rompe a média das bandas de Bollinger, que serve como uma forte resistência.
É isso que eu quero que você escreva. Resistência rompida vira ponto de compra. Média das bandas de Bollinger é uma forte resistência. Então, rompendo essa forte resistência, sinaliza que o papel tende a buscar a banda superior de Bollinger dentro da estratégia das bandas de Bollinger. Dentro da estratégia operacional da banda de Bollinger. Quando ele sai da banda inferior, busca médias da banda, rompendo a média das bandas, busca a banda superior. É isso. Vocês têm que escrever. Vocês têm que escrever. Não necessariamente, Cavalo. O Cavalo que está dizendo aqui. Rompendo a média das bandas, mas o estocástico onde está? Como está o estocástico? O que o estocástico tem de mais? Cavalo, fala para mim. Eu não estou vendo nada de mais no estocástico. O que ele tem? Ele está na Lua? O que quer dizer que está na Lua? Não. O que significa estar na Lua? Ele está revertendo para baixo? Não, ele não está revertendo para baixo. Uma coisa é perder a força da alta. Ele está perdendo a inclinação da alta, é uma coisa. Ele não está revertendo para baixo. Ele continua subindo. Só que ele não está subindo com tanto vigor. Mas ele continua subindo. Você está querendo dizer o fato dele estar sobrecomprado. Tudo bem, ele está sobrecomprado em 81,5, 82. Não tem nada de mais disso. Ele pode chegar no 99%. O fato de ele estar sobrecomprado em 81% não significa que ele vai parar de subir. De jeito nenhum. O que significa estar sobrecomprado? Significa que quanto mais rompendo a casa dos 80%, quanto mais próximo de 100% ele chegar, maior a probabilidade de uma reversão. Ele está em 81%, 82%, não tem nada de mais do estocástico. Nada de mais. Perdeu a inclinação da alta. Isso não significa nada. Não significa absolutamente nada. Ele pode continuar subindo com uma inclinação mais fraca. Essa forte inclinação para cima se deve ao gap. Agora ele derivou 2 dias, ele perde um pouquinho a força da alta. Beleza, não tem nada de mais. O ponto fundamental aqui está em saber se vai romper a média das bandas ou não. O X da questão está justamente na média das bandas de Bollinger. Por quê? Porque 75% das vezes ele bate na média e retrai. Ele pode retrair, agora sim ele pode retrair para fechar o gap. Ele pode não fechar o gap. Ele pode armar um pivôzinho de alta. Tem várias coisas que ele pode fazer aqui. Ele perde força. A primeira coisa que eu faço é jogar um Fibonacci. Por quê? Olha só, o mercado está numa tendência de baixa. Alguém discorda de que o papel não esteja numa tendência de baixa? Todo mundo acha que está numa tendência de baixa? Todo mundo concorda que está numa tendência de baixa? Ou tem alguém que não concorda? O papel está numa tendência de baixa. Topo de fundo constitutivos mais baixos. Beleza. Vamos travar aqui. Vamos traçar aqui. E olha só que eu peguei esse ponto aqui, peguei esse ponto. Ele alfinetou aqui. Eu não vou puxar isso aqui para cima, de jeito nenhum. Então aqui está a minha linha de tendência de baixa. E aqui está. Como é que chama essa linha daqui, de baixo? Aproveita que eu estou feliz. Valendo um ponto. LR para mim não significa nada. Linha de retorno.
linha de retorno. Linha de tendência baixa, linha de retorno. Essa linha de retorno foi rompida e voltou para dentro dessa linha de retorno. Beleza. Olha só um negócio interessante. Pelo padrão das bandas de Bollinger, 75% das vezes ele testa a banda inferior, vem buscar a média das bandas, cai, realiza. O importante nessa realização é ele se manter dentro das médias, dentro das bandas de Bollinger, ou seja, ele não deve furar a banda de Bollinger. Se ele respeitar, ele pode vir até aqui, e se essa banda vir para baixo, ele pode até fazer um fundo abaixo desse fundo anterior, tá certo? Mas normalmente ele fica por essa região, ou faz um fundo duplo, ou arma um pivô de alta, pode fechar o gap aqui, ou seja, ele volta para cá dos 23,50, 23,80, 23 de 40, ou seja, ele fica em algum lugar dentro dessa área aqui, dentro da banda inferior e da média das bandas, mais para a banda inferior. Realiza para depois voltar. 75% ele faz isso, que é o famoso W. Não é um fundo duplo, é um W do John. Tá certo? É o W que ele diz. E aí ele explode para cima e vai buscar a banda superior. 25% das vezes, ele até dá uma meia trava aqui na média das bandas e explode e vai buscar a banda superior. Por isso que eu digo que o X da questão está aqui. Ele vai conseguir romper essa média ou não vai conseguir romper essa média? Se ele conseguir romper essa média, beleza, é um ponto de compra. Se ele não conseguir romper essa média, ele tende a realizar. Realizar para onde? Ele tem essa... isso aqui é... Ele tem essa média de 8 períodos em azul aqui como primeiro suporte. Logo abaixo, retração de 38,2, 50%, 61,8. Ele pode vir testar qualquer uma dessas três linhas aqui, qualquer um desses três suportes, retrações de Fibonacci, e voltar a subir. Pelo jeitão do negócio, ele não deve romper hoje. Por isso, o Gamberini, que você tem que dizer objetivamente qual é o ponto de compra. Rompendo a máxima, não adianta você botar aqui hoje, testa a média das bandas de Bollinger, aí fala um monte de coisa e tal. Ali você até falou, entrada superando 26,03. Mas você tem que botar um link entre o que você escreveu lá em cima com o ponto de compra. Então veio para baixo, não sei o que, tal, subiu, testou a média das bandas de Bollinger, que serve como uma forte resistência. Rompendo esta média das bandas de Bollinger, seria um ponto de compra. Com o primeiro objetivo aonde? Qual seria o primeiro objetivo? Engraçado que vocês só respondem se eu... parece, né, aquele biscoitinho, né, cenourinha. Se não tem ponto, o nego não responde. Se tem ponto, vocês respondem. Tá bom, valendo um ponto. Qual é a primeira resistência? Primeiro objetivo de alta. Qual é a primeira resistência? Se eu repito a pergunta, porque o superior banda superior, a ordem não altera o produto. Não é. Primeiro objetivo de alta está aqui, esse topo anterior aqui, esse primeiro topinho aqui. 26, não sei o que, 27. Ou seja, rompendo esses 26 de alguma coisa, o primeiro objetivo é essa resistência aqui, 27. Aí depois sim vem para a banda superior de Bollinger. Isso aqui é ou não é uma resistência? Ele pode bater aqui e continuar, pode, mas o primeiro objetivo, antes de chegar lá nos 28,50, 28,45, ele tem que passar pelos 27. Ele pode bater no 27 e voltar a cair. Então a expectativa é uma hora que ele realize, ele não está conseguindo romper. A gente tem que esperar mais um pregão. Amanhã
Vamos ver se ele vem para cima ou não. Se ele vier para cima, a máxima de hoje não é nem 26,06, é a máxima de hoje. De ontem, 26,01. Seria o ponto. Porque 26,01, inclusive, ele já rompe a média das bandas. Olha só a média onde está. Ele já está abaixo dos 26,01. Ele está trabalhando abaixo já. 26,01 é o topo, a média está em 25,90. A média das bandas embólicas já está em 25,90. Então você tem... E quanto mais você der objetivos concretos, tipo 26,01 não vai mudar nunca. Agora aqueles 26,06 mudou. 26,06, que é a média das bandas que você tinha posto, agora está em 25,90. Então essa análise continua valendo para amanhã. Agora, se eu uso uma média que move, daqui a meia hora já não vale mais. Então ele vai romper primeiro a média das bandas, depois ele vai romper os 26,01. Aí sim ele tem um objetivo nos 27. E depois ele tem um objetivo 26,98, né? Depois ele tem um objetivo na banda superior. Mas nada impede dele vir antes para baixo, testar a retração ótima de 50%, para depois voltar a subir. Tá certo? Pouco espaço para subir. Você não joga informações soltas. O que significa pouco espaço para subir? Olha só, 26,01 para 26,90. Ah não, 26 e... põe 27 para 27. O papel tem 3,8. Sabia que o papel pode chegar lá nos 27 e o estocástico não chegar, por exemplo, nos 90 de sobrecomprado? O papel pode muito bem chegar nos 27 e o estocástico não chegar nos 90. No momento ele está em 80,50. Tudo que você põe aqui você tem que justificar. Você tem que argumentar de uma forma sucinta. Ou seja, dê o peso certo para as palavras certas. Você escreve pouco. Olha só a dica que eu estou dando para vocês. Você escreve pouco com muito significado. Não enche linguiça. Usa as 3, 4, 5 linhas que você tem, 6 linhas que você tem, você vai escrever um tratado. Então, pese bem as palavras, conjugue bem os verbos, monte bem a sua... Como é que eu posso dizer? O seu raciocínio, né? Um ponto que chama o segundo, que engata com o terceiro, que finaliza com o quarto. Você escreveu pouco, disse muito e se fez entender. Porque o pouco que você escreve, 3, 4, 5, 6 linhas, quando a pessoa olha para o gráfico e lê o que você escreve, faz todo sentido do mundo. É isso que faz uma boa análise. A boa análise não significa escrever muito. A boa análise significa escrever bem. É completamente diferente. Eu vejo umas análises lá que o cara escreve, né, 20 linhas. Quando eu estou na terceira, eu já nem leio mais. Porque muitas vezes ele está escrevendo coisas que não tem nenhuma importância. Aí vai ter, se você enxugar aquilo ali, daquelas 30 linhas, você pega 3, 4 linhas que resume. Então nem leio. Eu vejo 3, 4, 5 gráficos de que não sei o que quer, esquece. Eu nem leio. Você tem que escrever de uma forma que você atraia a atenção da pessoa.
Tá certo? Vamos ver mais o que aqui. Eu acho que é isso. Acho que é isso. Gentileza, escreva a análise, escreva, não fique botando tópicos. Escreva a análise. Na dúvida, pegue a análise da Vale, do Johnny SC. É uma antiga minha, pode ser da semana passada, tanto faz. Tá certo? Cara, eu tenho certeza que você vai aprender, vai ser um exímio analista. Vamos ver aqui, só para curiosidade, vamos ver como é que tá esse leilão aí de fechamento. R$39,98. Nossa, deram uma batidinha agora aqui. Bom, tá começando o leilão, né? R$39,80. Petrobras 19,02. Nossa! Olha a Vale. Vocês viram o que aconteceu com a Vale agora? R$39,80. Acabei de piscar aqui, já tá 40,09. Que é isso? 40,40. Vale do Rio Doce. Que é isso, gente fina? Não deve fechar, não vai fechar com essa força toda, tá certo? Ele tem um objetivo aqui, uma resistência forte nos 40,32. Se ele fechar nesses 40,32, já tá bonito. Já tá em 48. Entre 39 e 48 tá oscilando. Agora vamos ver aqui como é que tá o GX, se vai fechar. Vai fechar bem. Laralá, GX 6,31, 6,28. Mas também o GX com 3,44 no mercado de 0,54 de alta. Compreensível. Petro vai ficar no 0 a 0. Deixa eu ver aqui Petro. 19,02. Como diz o povo lá do Goiás. Oxi! Deixa eu botar aqui o... esse aqui era a palestra de ontem de Semilog. Máximo hoje foi 19,22. E depois tem esse topo anterior aqui em 20,15. Beleza, Vale tá firme. 40,30 tá Vale. Depois das 5 volta próximo ao último preço. Vamos ver. Bom, 5 horas da tarde, cravado em cima. Vamos encerrando por aqui. Amanhã, 9 horas da manhã, estamos de volta com mais uma sessão de aulas. Obrigado a todos. A gente se vê amanhã às 9. Fiquem com Deus. Boa noite e fiquem na paz.